Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol. E hoje a gente vai continuar trabalhando com pretérito indefinido e irregular, com os verbos estar, tener, ser e ir. E vamos falar das histórias de muito. A gente fala em espanhol, las historias de muchos. Vamos lá? Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem pai. Pois é. Então, o que é uma imigração? Que é la imigración? Veja como é que escreve a palavra imigração. A gente diz que ela é uma palavra heterográfica porque se escreve de forma diferente do português. Tem um som semelhante, o mesmo sentido, porém a escrita é diferente. É escrito com N e M, isso não é possível em português, tá bom? Então, acompanhem aqui pela tela. Imigração é la entrada a um país ou região de pessoas que produzem ou nasceram de outro lugar. As duas opções de los movimentos migratórios são, então, existem duas formas de se emigrar. Existe la emigração, com la E, que é a salida. Então, veja, emigração é a saída de pessoas de um país, região ou lugar determinados para dirigir-se a outro distinto. E a outra forma como é imigração, que é justamente o contrário. Emigração é a salida. Imigração é a entrada. Olha só, quando a gente fala em imigração, a gente tem que tocar num ponto muito importante, que é a questão do preconceito. Mas por que surge essa ideia, esse preconceito? Nessa tirinha, acompanha aqui, mostra claramente como é que as pessoas lidam com quem é imigrante, principalmente quem é ilegal. Veja o caso. Mira, esse de ahí le quita el empleo de la gente de nuestro país. Por cierto, ¿y tu hijo dónde anda? Trabajando em Alemanha. Por quê? Por nada, curiosidade. Então faz ela pensar, né? Meu filho também é assim, considerado um imigrante, também vai sofrer esse preconceito. E essa ideia de imigração vem de muito tempo. Então a gente pensa na questão da colonização, quando aqui os espanhóis, os portugueses chegaram, né? Gritaram tierra. E os índios poderiam já ter dito imigrantes ilegales. O barco cheio de fariseus, como os cubanos e os ciganos, como romanos, sem coliseu, Então, gente, olha só, repassando, a imigração, em espanhol a gente diz imigração, mais uma vez eu chamo a atenção para a escrita, significa o quê? Se trata de um movimento populacional que chega a um lugar de destino. Para a gente saber o que é uma imigração, o que é uma imigração, vocês têm que prestar atenção, gente, para se definir isso segundo a posição do observador é que se considera imigração ou se é emigração. Então, imagine aqui, ó, quem está olhando, né? No caso, eu vou olhar quem está entrando no meu país ou que está saindo do meu país. Então, emigrante está saindo do país. Imigrante está entrando no país. Valeu? Repassando, emigrar. Emigrar é cambiar seu lugar de residência, sair de um sítio para viver em outro. Em português, o que eu digo? Emigrar é mudar onde você vive, sair de um lugar e ir para outro. E o que é migrar? Migrar é mover-se para cambiar seu lugar de residência. Ou seja, qualquer processo de mudança, ou entrando no país ou saindo do país, é chamado migração, tá bom? E imigrante é a pessoa que chega a um lugar para viver nele, ok? Então, veja, vocês sabiam que 192 milhões de pessoas vivem fora do seu país de origem? Vocês sabiam disso? Então, a gente vai trabalhar no livro de vocês essa ideia das histórias de muitos que saíram do seu país e foram morar em outros. E a gente para e pensa, por que eles tiveram que sair do seu país de origem? Qual é a sua situação atual? Você sabe se seus avós, por exemplo, emigraram? Ou seus bisavós, né? Em espanhol a gente vai falar
¿Sabes si tus abuelos emigraron? ¿Y tus bisabuelos? ¿Y tus tatarabuelos? Se emigraram, sabes por que eles emigraram? Pergunta aí na família de vocês se tem algum parente que veio de algum outro país e por que isso aconteceu. Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai? Gente, a experiência da imigração é algo muito pessoal. Depende muito de como você é recebido ao país que você vai morar, tá bom? Então, primeiro ponto é perceber a diferença entre um imigrante, e principalmente um imigrante que é ilegal, e um turista. O turista, ele geralmente vai ser sempre bem recebido, porque vai para o país gastar e vai embora. Já o imigrante, principalmente aquele que é ilegal, quando eu falo que é um imigrante ilegal, é aqueles que não, em espanhol a gente diz assim, são los imigrantes sin papeles, ou seja, sem a sua documentação, né? Tem que ter um visto, uma aceitação pelo país para se trabalhar, para se estudar, para se viver naquele país. Então, se ele não tem essa aprovação, ele está ali ilegalmente. Então, esses, principalmente estes, sofrem os maiores preconceitos, tá? No Brasil, por exemplo, a exceção dos indígenas, somos todos descendentes de imigrantes, né? Dos portugueses, dos espanhóis, italianos, etc. Olha, veja aqui, nessa telinha, tem assim, o tema, las relaciones con la imigración. Las relaciones con la imigración. A gente vê uma mãe vestida completamente diferente da outra mãe, o que mostra um choque de culturas. Essa mãe pensa assim, me gustaría decirle algo, pero creo que nosotros les caemos mal. A outra mãe, que está vestida de forma diferente, né? Pensa a mesma coisa, me gostaria decirle algo, pero creo que nosotros les caemos mal. Eu pergunto a vocês, por que esse receio de se comunicarem? O que acontece? O medo, né, de não ser bem tratado, isso é o preconceito. Sempre shopping, superlotados, retirantes, refugiados. Essa temática, né, da migração é algo assim muito sério e é retratada em várias situações, inclusive no cinema, nos livros, romances, novelas. Então, aqui vejam, nesse filme de Charlie Chaplin, retrata essa temática e numa situação de imigração lá do início do século passado. Essa novela aqui, Órfãos da Terra, é uma novela da Globo que passou no horário das 6 horas. Eles dizem novela das 6, né? Retratou exatamente o que aconteceu aqui nessa portada de la revista. A gente chama portada de la revista, a capa da revista. Que diz assim, la peor tragedia de la historia en el Mediterrâneo. O Mediterrâneo continua sendo assim a rota para a migração. Outros 950 mil desaparecidos no mar. Um barco repleto de imigrantes naufraga cerca de Lampedusa, Itália. Pois é, em 2019, 1.041 pessoas morreram no Mediterrâneo. E aí essa novela resgata as histórias de algumas pessoas que passaram por essa situação, né? Que são imigrantes e que moram, no caso da novela, que moravam no Brasil. Mas vale a pena a gente prestar atenção que o número de imigrantes que eu disse aí, e refugiados que morreram nesse ano durante a tentativa de atravessar o mar Mediterrâneo superou a marca de 1.000, segundo divulgou a Organização Internacional para as Migrações, né? Isso é um absurdo. Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde... Situação bem interessante, aconteceu assim bem recente, a imigração de venezuelanos no Brasil. A crise humanitária que atinge a Venezuela tem feito milhares de venezuelanos migrarem para os outros países, como exemplo o Brasil. Né? Então, essa imigração foi motivada pelo cenário de crise vivido na Venezuela, que enfrenta um caos político, econômico e institucional. Então, qual é o perfil del, acompanha na tela, por favor, del venezolano imigrante? São pessoas preparadas? Sim. 90% dos imigrantes têm uma carreira universitária combinada. Há quem busca as opções para continuar os estudos, que vem buscar trabalho na área em que ele já tem uma especialização. Como são os jovens? Qual é a idade produtiva? Na idade entre 25 a 44 anos, né? Mais ou menos. E qual é o motivo? A insegurança.
Então, os imigrantes veem pela insegurança pessoal como o primeiro motivo pelo qual os motiva a deixar a Venezuela. É uma gente empreendedora, então, de acordo com suas especialidades, eles buscam salários adequados a seu nível de estudo. E quando não acontece isso, eles procuram expandir seus negócios. São pessoas consideradas trabalhadoras. Pega o livro de vocês, abram na página 57, acompanhe a leitura com a professora, vamos lá? A gente vai ver Las Histórias de Muchos, vamos? Então, aqui tem argentino. Argentino é chamado Eureka, como dizem por aqui, por cá. Emigrei faz alguns anos, aliás, na verdade, ele emigrou faz 9 anos. Vejam aqui, 9 anos. Primeiro, ele foi para os Estados Unidos. Aprendam isso aqui, que isso é coisa nova para vocês. Esse .uu significa abreviação dos Estados Unidos em espanhol. E depois, ele foi para a Inglaterra. Tanto fora como aqui, trabalho de forma profissional. Por trabalho primeiro e por opção depois. Cheguei e fiquei, olha, aprenda essa palavra, quedé. Quedé significa fiquei. E fiquei no Paraguai, onde aprendi que um futuro melhor está em ajudar a crescer a nossa terra. Que terra que ele está falando? A terra latino-americana. Já expliquei para vocês o que é latino-americano, né? São os países da América que se fala o quê? Um idioma proveniente do latim. Quais são esses idiomas que a gente está falando aqui? O espanhol e o português. E não se rebaixar a fazer o trabalho que os europeus e os estadunidenses não quiseram fazer. Já é bastante duro estar longe de sua gente. Olha a palavra lejos, preste atenção e aprenda. Lejos, longe de sua gente. Quem falou isso? Andrés. Andrés mora em Asunción, que é a capital do Paraguai. Agora a gente vai ver o que Laura, que mora em Fortaleza, né, no Brasil, disse. Laura, ela é argentina. Emigrou faz uns 3 anos com o marido dela e seus filhos. Nesse pouco tempo, ela falando, né, conseguimos, aprendam a palavra logramos, conseguimos uma boa situação econômica que nosso país nos negou. Hoje vivemos tranquilos e estamos felizes. Foi difícil a separação da família, porém, realmente valeu a pena. E por último, tem o depoimento de Miguel, que mora em Lima, no Peru. Ele disse assim: emigrei à Espanha em 98. Então, ele foi para a Espanha em 98. Ele esteve lá, estuve de 4 anos. Vejam aqui, crianças. Estuve de 4 anos e meio e tuve muitas experiências buenas. A gente vai trabalhar hoje esse estuve e esse tuve. Então, já tenham atenção. Ela quis dizer, estive ali durante 4 anos e meio e tive muitas experiências boas e más também. Pois, em outro país, somente pelo fato de ser estrangeiro, te discriminam. São poucos os que te tratam bem. Olha bem isso aqui, gente. São poucos que te tratam bem. Não há nada melhor que fazer dinheiro e regressar ao teu país. Você sente nostalgia. O que é isso? Saudade, falta de tua gente, dos teus costumes, da tua comida. Na página 58, a gente tem um exercício e vamos fazer junto? Vamos lá? Pega o livro. Abriram? Beleza. Na primeira questão tem assim, relaciona as colunas. Miguel fez o quê? Miguel tuvo o quê, gente? Experiências buenas e malas. Andrés emigrou, nasceu ou tuvo? Andrés nasceu. Nasceu aonde? Em Argentina. E Laura emigrou. Laura emigrou a Brasil há 3 anos. Então, na segunda questão, tem esse mapinha aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no mapa um traço diferente para o trajeto de cada um deles, cada um desses imigrantes. E aí, vocês vão utilizar as cores correspondentes. Vocês vão usar esse azul escuro para Miguel, esse verde para Andrés e esse vermelho para Laura. E aí, vocês vão fazer toda a rota que eles fizeram. Então, veja. Miguel, aqui é Miguel, ó, acompanhe. Miguel, ele faz o quê, Miguel? Miguel, ele sai do Peru, vai para a Espanha, depois ele volta para o Peru. Então, ele migrou para a Espanha, mas depois ele voltou para o Peru, certo?
Já André saiu da Argentina, depois foi para os Estados Unidos, depois foi para a Inglaterra e depois da Inglaterra ele foi morar no Paraguai, onde ele está até o momento, não é isso? Por último, nós temos a história de Laura. Laura, ela é argentina e saiu da Argentina e foi para onde? Para o Brasil. Faça uma rota assim. Agora é a página 59. Vamos lá? Terceira questão. Olha só, a pergunta é: que te parece que túbulo é a experiência mais positiva e quem túbulo a mais negativa? Isso vocês vão escolher. Se vocês acharem mais interessante a história de Miguel, vocês vão dizer, foi Miguel e por quê? Se foi de Laura e por quê? Isso é pessoal, é como vocês acharam melhor, tá bom? Na quarta questão tem assim: que quer dizer el personagem de la história? Tem, el turismo internacional se incrementa em 54%. Aí, assim me gustan los imigrantes com papeles. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que não lhe gustan los imigrantes sem papeles, ou seja, sem a documentação. E principalmente sem dinheiro. Ele gosta de quem? Dos turistas. Ainda trabalhando com o pretérito indefinido, a gente trabalhou esse tempo verbal na unidade passada, mas foi o regular, lembram disso? E aí a gente começou nessa unidade a trabalhar o irregular. A gente viu aqueles verbos terminados com C e R, que a gente faz a adaptação ortográfica e volta, fica JE, lembra? Produzir, produrre. Deduzir, dedurre. Lembram disso? Beleza. Agora a gente vai aprender uma outra variação, né? Como a gente diz, uma outra irregularidade, que é do verbo ser e o verbo ir. Primeiro ponto é, vocês perceberem que o verbo ser e o verbo ir, ele é conjugado da mesma forma. Ó, conferiram? Depois, vocês vão ter que parar dentro de um contexto para poder identificar, porque eu vou perguntar assim no teste de vocês, ó. Vou botar assim, Maria foi, vou usar esse verbo aqui, tá vendo? Maria foi a São Paulo. Maria foi para São Paulo. Aí eu pergunto para vocês, esse foi aí é o verbo ser ou é o verbo ir? Como é que vocês vão me responder? Vocês vão responder ir. Agora eu digo, Maria foi uma buena aluna. Eu digo, ela foi uma boa aluna. Esse foi aí, que é o mesmo foi daqui, ó, gente. Esse foi vai ser do verbo ser ou vai ser do verbo ir? Vocês têm que parar e interpretar o uso do verbo dentro do contexto para saber qual é o verbo utilizado. Então, eu digo, Maria foi uma boa aluna. Esse foi aí se refere ao verbo ser ou ao verbo ir? Ao verbo ser. Entenderam? Aí vocês perceberam que a regularidade do verbo ser e o verbo ir é que eles se conjugam da mesma forma, né? É completamente diferente o seu radical, porque eles são verbos irregulares, tá vendo? E é do mesmo jeito que você vai conjugar o verbo ser, você vai conjugar o verbo ir. Se a professora perguntar, pedir, aliás, conjuga o verbo ser, como é que você vai conjugar? Eu fui, tu fuiste, ele fue, nosotros fuimos, vosotros fuistes, ellos fueron. Se a professora pedir, conjuga o verbo ir. Eu fui, tu fuiste, ele fue, nosotros fuimos, vosotros fuistes, ellos fueron. É igual. Mais uma irregularidade própria do pretérito indefinido. Olha, eu quero mostrar, a gente trabalha o verbo estar e o verbo ter juntos, porque eu vou dar para vocês uma dicasinha. A dica é, pega o verbo tener, aprende como conjugar no pretérito, e depois eu vou dizer como é que vocês vão conjugar o verbo estar. Olha, eu tuve, veja que eu falo tuve com som de B, mas se escreve com V. A gente estudou isso na aula retrasada. Tu tuviste, ele tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis, ellos tuvieron. O que eu quero chamar a atenção? Que o verbo estar, ele vai ser igualzinho, só que vocês vão colocar só o ES na frente, ó. O tuve vira estuve. O tubiste vira estubiste, o tubo vira estubo, o tubimos vira estubimos, o tubistes vira estubisteis e o tubiero vira estubiero. Vocês só vão acrescentando, crianças, observe o ES no verbo tener, que vai ficar igualzinho. Acompanha com a professora, ó.
Yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. Gostaram da dica? Então, a dica é, estuda somente esse. Depois entende que tem que colocar só o ES quando pedir para conjugar o verbo estar. Então, se a professora pedir para conjugar, conjuga o verbo estar, conjuga o verbo ter, vocês já sabem a dica, né? Da mesma forma que vocês aprenderam o verbo ter, é só acrescentar o ES e aí tem a resposta. Então, gente, a gente vai começar a se preparar para fazer uma sondagem na próxima aula e depois eu vou fazer a revisão para a gente fazer um teste, tá bom? Olha, em casa, vocês vão fazer a leitura da página 56 e 57, nós terminamos de trabalhar aqui, podem acompanhar a videoaula e responder a página 58, 59 e 65. Gente, não tem como ficar em dúvida, tá? A professora está respondendo junto com vocês já na videoaula. Depois, vocês vão conjugar no caderno no pretérito indefinido, né? A página 65 tá lá, onde estão esses verbos que eu quero que vocês respondam. E aí, vocês vão escrever no caderno para poder fixar. O verbo estar, o verbo ter, o verbo ser e o verbo ir. Se você disser, professora, o verbo ser e ir é a mesma coisa, o que é que eu faço? Eu conjugo só uma vez? Não. Eu quero que vocês conjuguem o verbo ser e quero que vocês conjuguem o verbo ir, ainda que eles sejam iguais. Por quê? Porque é a forma de fixar, tá bom? Depois, logicamente, vocês vão tirar fotinhas e mandar para a professora. E chegamos ao final da nossa aula. Crianças, um beijo, um abraço, estou morrendo de saudade de vocês e até semana que vem.